Você sabe o que é recurso hierárquico impróprio? Sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje aqui no canal, e eu tenho certeza que muita gente nunca nem sequer ouviu falar. Mas olha, vem sendo muito cobrado em provas. O recurso hierárquico impróprio é uma modalidade pouco conhecida, porque realmente é um recurso excepcional, mas de cunho doutrinário, e que basicamente nem previsão legal normalmente não tem. Para que você entenda o que ele significa, primeiro você precisa entender o que é o recurso hierárquico. Recurso é um direito de recorrer, exercício do contraditório em ampla defesa, quando você impugna uma decisão para uma autoridade superior. Por isso que é um recurso hierárquico, porque existe uma hierarquia, uma autoridade inferior que proferiu decisão e eu recorri para uma autoridade superior. Esse recurso hierárquico é um recurso hierárquico próprio, porque existe uma hierarquia entre eles. O recurso hierárquico próprio é muito comum na administração pública internamente. Você encontra basicamente em qualquer órgão administrativo a possibilidade de apresentá-lo. Por exemplo, imagine que você tenha recebido uma multa de trânsito e lá no Detran você consegue apresentar um recurso para impugnar aquela multa, levando para uma autoridade superior o poder de decisão, já que existe dentro do próprio Detran uma hierarquia entre as autoridades. O recurso hierárquico impróprio é chamado assim porque ele é aplicado quando você não tem hierarquia. Ele é aplicado de maneira excepcional entre entidades, quando essas entidades elas não possuem hierarquia entre si, apenas um mero vínculo institucional, e mesmo assim você tenta recorrer. Para que você consiga entender, basta você imaginar o seguinte: nós sabemos que nos órgãos administrativos existe sim hierarquia, porque órgãos são meras competências internas. Mas entre entidades não existe essa hierarquia. Por exemplo, a União Federal não é chefe superior do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Embora o Banco do Brasil seja uma entidade federal, ela não é submissa hierarquicamente à União. Imagine outra situação, uma universidade federal. A Universidade Federal, embora seja vinculada, possua um vínculo com a União, inclusive com o Ministério da Educação, não é subordinada hierarquicamente à União. Então, quando você tenta recorrer de uma entidade para outra entidade, por exemplo, de uma decisão de uma universidade federal para a União, no Ministério da Educação, nessa hipótese de recurso entre entidades, nós teremos um recurso hierárquico impróprio, ou seja, aquele recurso onde eu não tenho hierarquia. Por isso mesmo, ele é chamado de impróprio. Mas espera aí, professor, quando esse recurso é cabível? Doutrinariamente, existe uma séria divergência sobre o cabimento dele, mas basicamente nós temos duas hipóteses em que você poderá se utilizar do recurso hierárquico impróprio. A primeira hipótese é quando você tem um desvio de finalidade daquela entidade vinculada. Ou seja, uma universidade federal, por exemplo, ela atua com desvio de finalidade, então o recurso hierárquico impróprio passa a ser cabível. E a segunda hipótese é quando a própria lei criadora da entidade prevê a possibilidade desse recurso. Por exemplo, quando a lei que cria a universidade já antevê a possibilidade de apresentar um recurso para a União. Esses são alguns exemplos, lembrando que esse assunto normalmente está dentro da doutrina e alguns julgados. Espero que você tenha gostado, inscreve-se aqui no canal e vem com a gente participar lá no Instagram para essas e outras dicas. Meu Instagram, @Prof. Marcílio Ferreira. Valeu, galera, e até a próxima!